Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar o último resultado aí de análise mais aprofundada desse trimestre, né? Depois disso só short view. Estou falando aí da Guararapes, terceiro trimestre de 2019. A empresa vinha ali, a gente tem visto, na verdade, né, dentro dos vídeos aqui, uma continuidade da tese de investimento. Os vídeos estão aqui na descrição para quem quiser justamente ver aquele acompanhamento. Basicamente, o que acontece? A empresa estava bem posicionada para aproveitar o novo ciclo de crescimento aí brasileiro, né? E aí bem posicionada que eu digo, ligado a varejo, renda mais baixa. Isso daí é tudo um setor que deve responder muito forte, né? Varejo de moda, à medida que o Brasil vai começando a aquecer a economia. Os erros comerciais que foram feitos lá por volta do quarto trimestre de 2018 foram potencializados no primeiro trimestre de 2019 e ali a tese toda rodava em cima de que, chegou ali meio que num ponto, tá, de fundo do poço price-wise, né? Com relação ao preço, parecia que tinha batido no fundo do poço. Então, basicamente era o que? Era acompanhar esse retorno operacional, análise a análise. O retorno com relação ao preço foi mais rápido do que o esperado, eu comento isso no segundo trimestre de 2019. Tá? A gente vê aí espaço para melhora, tá? A empresa está aí com uma operação com relação ao retorno operacional ali, melhorando o mix de produto, estoque, mais ainda com espaço para melhora. Isso inclusive é comentado durante a teleconferência, o ciclo financeiro tem melhorado, tem reduzido ali, né? Então, assim, ainda com a economia lenta, ela está conseguindo reagir e isso daí tem sido super positivo. Basicamente, de trimestre a trimestre, a gente faz um tipo de comparação um pouco diferente para retirar a sazonalidade, eu já explico, tá? E aí o Banco Midway, como driver de crescimento, a Midway financeira, que é justamente a financeira ali da Riachuelo, né, da Guararapes, virando um banco que deve acontecer nas próximas semanas, de acordo com o que foi dito no conference call, algo aí que deve servir como driver de crescimento, possivelmente um spin-off, ou então mesmo dentro da operação ele deve dar uma acelerada nesse ativo e deve dar uma melhora considerável na operação do ativo. Tá? Cria ali uma vertente de crescimento bem interessante. Sem mais delongas então, já foi demais já, passamos ali para o due diligence e aí o que eu faço é justamente isso, nessa empresa aqui, justamente para acompanhar como é que está a evolução, né, a redução do nível de piora de trimestre para trimestre, eu faço ali um comparativo do diferencial do delta entre esse período e o mesmo período do ano passado e a mesma coisa para o trimestre anterior. Então vai ser terceiro trimestre de 2019 versus terceiro trimestre de 2018 e segundo trimestre de 2019 versus segundo trimestre de 2018 e aí faço a comparação desse delta porque isso retira a sazonalidade. Tá? Quando a gente viu o segundo trimestre de 2019 versus o primeiro trimestre de 2018, e eu estou falando comparando delta com delta, a gente vê a manutenção das contas, o que acaba sendo positivo, né? Porque não continuou piorando de forma mais agressiva. Nesse a gente vê uma melhora considerável, e aí digo considerável porque tem uma redução ali na quantidade de piora da operação, que é ótimo, né? Quando comparado com o ano passado. E além disso, a base do segundo trimestre é bem menor, porque no segundo trimestre de 2018, se vocês estão lembrados, a gente teve a greve dos caminhoneiros, e aquilo ali acabou criando uma base mais baixa para o comparativo. Então acaba que a melhora desse terceiro trimestre, a menor piora desse terceiro trimestre é mais significativa. Tá? Então assim, passando direto ali para análise, como vocês podem ver aqui na tabela, está justamente comparado delta com delta. A gente vê ali que as receitas líquidas, e eu falo receitas líquidas porque a gente tem a do shopping, a gente tem a da financeira e a gente tem a de mercadorias, né, que é Riachuelo. Elas têm um crescimento melhor, tá? Quando a gente olha o EBITDA consolidado, ele tem uma melhora no sentido de que ele tem uma piora menor, né, comparada com o período passado. Então, o anterior, mais afetado ali pela queda na questão da Riachuelo, ainda não tinha reagido com mix de produto nem nada. Esse mais afetado pela Midway, e isso daí é pontual, então não me preocupa, porque eles vinham de 2017 a 2018 crescendo, expandindo fortemente a operação da Midway, a financeira. Agora eles estão justamente reduzindo esse crescimento, acalmando e já ali estabilizando ali a carteira de crédito e a operação deles naquele nível para daí crescer mais organicamente. Tá? Esse efeito causa o quê? Uma redução do crescimento da receita com menor nível de crescimento e junto a isso um aumento do PDD, porque à medida que vai passando o período, você tem aquele provisão para devedor duvidoso, que acaba começando a acumular, né? Porque começa a passar por gente que entrou no trimestre passado, começa a ter aí 3 meses de vencimento sem pagar, e aí você começa justamente a ter o provisionamento daquilo que entra como custo e acaba justamente piorando a operação. A intensificação da cobrança também é algo que veio aí para justamente dar uma piorada nessa operação, tá? A gente vê isso daí pelo desconto de operações de crédito ali, e além disso a gente tem a despesa da criação do banco, tá? Que é justamente mais um pontinho aí que vem deteriorando um pouquinho, mas essa parte não me preocupa porque essa operação deve virar um banco logo
E isso daí deve ser super positivo para a operação como um todo. O lucro líquido também vem com uma piora menor, inclusive a margem líquida, né? Então isso daí acaba dando aí um posicionamento de talvez um começo de querer virar e voltar à operação anterior. Isso tudo, lembrando, com o Brasil ainda num ponto muito negativo, ainda muito devagar crescendo, tá? Pontos importantes da melhoria operacional que eu acho que vale a pena notar. Same Store Sales. Quando a gente olha vendas nas mesmas lojas, a gente vê ali que a melhoria na operação começa a ter efeito, então a melhoria no estoque, no mix de produtos começa a ter efeito, então Same Store Sales aí começa a crescer de forma mais agressiva. As despesas operacionais ainda com manutenção, quando comparado ali com como percentual da receita líquida, isso é positivo, operacionalmente a empresa está conseguindo se segurar bem. O CAPEX, como no período anterior, e agora a gente está olhando ali de 9 meses, né? Então o acumulado aí do ano até agora, focado em tecnologia, tá? A gente, inclusive, ouviu no conference call, na teleconferência, eles comentando que eles estão fazendo aí um rollout do Omnichannel gradual, então eles estão abrindo o Omnichannel com prateleira infinita e por aí vai, gradualmente, justamente para não incorrer em erro e para fazer o negócio de uma forma que vá melhorando a operação, mas sem correria, sem estresse, tá? Sobre os pontos de observação que eu citei no segundo trimestre de 2019, a gente, não sei se vocês lembram, mas eu vou citar aqui de qualquer forma, a gente tem ali a alavancagem, que era um ponto de observação, a gente tem uma melhoria nesse trimestre, isso é super positivo, tá? A gente vê que ela para ali em 1,73 vezes, isso eu estou falando dívida líquida sobre EBITDA. No trimestre passado era 1,77 vezes, e aí você pode falar, pô, Cassiano, mas é muito pequena a melhora. Sim, mas ele vinha de um crescente muito grande, como vocês podem ver aqui pela tabela. Então esse estacionamento com um delta para baixo já ajuda pra caramba. Isso ajudado pela geração de caixa operacional, tá? Que nesse trimestre teve aí 271 milhões aproximadamente positivos de geração de caixa operacional, isso é super positivo. Tá? O caixa, que era um ponto que a gente tinha visto lá, que de 12 a 24 meses as dívidas estavam meio acumuladas, o caixa e equivalentes ali cobre os 12, praticamente todos esses 12 meses iniciais, então a gente tem aí 12 meses tranquilos com caixa cobrindo. E os 12 para 24 meses, ali as dívidas que vencem de 12, entre 12 e 24 meses, é algo que a gente tem que continuar observando, mas está indo numa direção tranquila, não parece nada preocupante até agora, tá? E não acho que é problemático, como eu falei no último vídeo, rolagem está tranquilo, custo de carregamento de dívida não está um problema, então não é como se fosse propriamente um problema, tá? De qualquer forma, é algo para observar. E aí, quando a gente olha o nível de perda na Midway do empréstimo pessoal, um ponto que a gente tem que observar é justamente aquele pico estimado, eles falaram, no primeiro trimestre eles falaram, olha, vai bater ali no máximo em 24%, no segundo trimestre em 25%, eles falaram que era o máximo, e agora a estimativa está em 26%. Eu não acho preocupante essa diferença de 2 pontos percentuais no erro ali do pico, tá? Mas agora deveria começar a estacionar, do quarto trimestre para frente deveria começar a estacionar, e aí se eles começarem a revisar muito para cima, vai começar a me incomodar um pouco pela falta de capacidade de previsão. Mas esses 2% de erro aí não é propriamente uma questão preocupante, é só que a gente tem que acompanhar, tá? O último ponto aqui, o Banco Midway, tá? Como foi falado durante a teleconferência, ele deve ser aprovado aí nas próximas semanas, é um processo rápido de criação de banco, pelo que eles falaram, de acordo com o processo do Banco Central, tá? Eu acho que é muito positivo, vai dar uma vazão grande ali para um crescimento da empresa, ela já tem uma carteira de cliente violenta e ativos, clientes ativos mais ainda, então acho que vai ser justamente um drive de crescimento muito forte para Guararapes, tá? Minha posição está aqui do lado, eu gosto muito do papel para médio e longo prazo, deve se aproveitar bastante desse momento aí de crescimento, a gente já viu o preço dar uma subida forte e estabilizar num nível completamente diferente do que estava antes, durante aquele período de dificuldade ali de lidar com estoque, com a parte comercial, tá? Então assim, eu vejo como um papel que aí, especialmente com a criação do banco, deve ter um direcionamento muito, muito positivo para justamente aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo de reforma, crescimento econômico, devagar, mas consistente. Então, estou super comprado no papel, acho que é uma boa posição para compor portfólio na parte de varejo, e aí especificamente moda voltada para baixa renda, com uma instituição financeira ali entrando junto, super positivo. Dúvida? Estou sempre no Insta, @investircomsim, só falar comigo, não tem problema nenhum de comentar e tal, inclusive esses dias comentaram aí que eu achava que era lenda, mas só falar, mandar direct message que eu estou sempre lá, tá? Respondo quando puder. Por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe e até a próxima análise.